Salvem, queridos colecionadores, tudo bem com vocês? Mais um episódio de rolezinho aqui em casa, desta vez ambiente indoor. E hoje, basicamente, a gente vai notar aqui algumas variações de comportamentos em relação a este inverno. Um inverno aí meio estranho. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem obtido aí temperaturas máximas de 28 graus, como hoje. 28 graus para inverno é bastante estranho. E mínimas até o momento de 19 graus. A sensação que dá é que a amplitude térmica realmente tem acontecido desde o outono. Ampliou um pouco mais agora no inverno, só que essa amplitude térmica cresceu, subiu nas máximas, alguns graus aparentemente, e subiu também nas mínimas, alguns graus, embora amplitude. E a amplitude térmica, que é esta variação das máximas para as mínimas, num período aí de 24 horas, ela tem se manifestado sim, e a amplitude térmica ela interfere no cultivo dessas nossas plantas de subbosque, representadas aqui maiormente, de uma maneira mais expressiva, pelos Anthuriums da minha coleção. Só um detalhe antes de a gente entrar neste rolê indoor, aqui na minha florestinha, eu queria mostrar para vocês este meu primeiro híbrido, que completa lá seu 1 ano e 4 meses, mais ou menos. São dois irmãos aqui, mudas por semente. Foi o primeiro híbrido que eu realizei com o objetivo, com a visão inicial de produção de híbridos, Anthuriums híbridos, e naquela situação eu ainda não tinha definido com clareza o sistema de nutrição que viria a se tornar o padrão aqui entre as minhas plantas, tá certo? Então, naquela época, há 1 ano e 4 meses mais ou menos, eu não tinha definido o Cote Bokashi sobre os substratos e o querido e super eficiente Monstera Lab como adubação foliar. Não existia essa métrica, não existia esse sistema. Naquele contexto, eu realizei uma polinização manual, trouxe o pólen do Anthurium F. midori para o Anthurium SKG Grey, que à época oferecia lá, estava trazendo uma inflorescência na antese feminina, cheia de gotículas. Foi o meu primeiro teste, o meu primeiro caso, com objetivo, com propósito, e para o meu infortúnio, a inflorescência quebrou na base aí do pedúnculo. Os frutos estavam na fase final de frutificação. Consegui resgatar aí em torno de 10 sementes apenas, tinha muito mais, mas as demais sementes não prosperaram, elas não estavam suficientemente formadas para germinação, então sobrou lá uns 10 indivíduos. Desses 10, esses foram os dois carinhas que mais se desenvolveram até o presente momento, tá? E olha só, trouxe o caso aqui para a gente falar sobre a parte de variabilidade genética, um tema que eu acentuo bastante aqui e que é bastante interessante para nós que colecionamos e cultivamos, a gente perceber que a partir da criação de híbridos, no caso Anthuriums híbridos, a etapa da seleção é bastante relevante. Aqui estão dois casos, né? Irmãos de semente, mesma geração, e a gente vai notar aqui, ó, lâminas foliares com colorações, formações e desenho das nervuras, das venações bastante diferentes, né? Híbrido do Anthurium SKG Grey X F. midori. SKG Grey, receptor do pólen, F. midori, doador do pólen. E de certa forma foram os dois indivíduos que estão com crescimento mais acelerado dos 10 aí. E desses 10 eu perdi mais uns 2, restaram em torno de 8 plântulas, e essas são as mudas já mais estruturadas. Este carinha aqui, ó, ele aparentemente traz mais genética do Anthurium SKG Grey, que já é um híbrido. A folha é mais escura, as venações são mais proeminentes, mais contrastantes, mais desenhadas.
E esse carinha aqui tem a lâmina foliar um pouco mais clara e as nervuras, elas são um pouco mais discretas, tá? Esse carinha está crescendo um pouco mais lentamente e esse um pouco mais rápido também. Dá para garantir que essas características citadas, este mais parecido com F. Midori e este mais parecido com SKG Grey, eles vão manter isso? Ainda não dá 100% de certeza. Existe uma tendência aqui deste cara manter características mais semelhantes ao SKG Grey e esse cara vira aí uma mistura relativamente interessante. De vez em quando, em alguns híbridos, acontecem essas bordinhas, até mesmo em espécie. Às vezes isso perdura, às vezes não. A gente precisa aguardar, né? Essas pequenas deformações. E este caso aqui ilustra bem, então, esse aspecto da seleção, da etapa da seleção, enquanto a gente tem desenvolvido mudas. Outro ponto interessante também para reforçar, como característica específica deste primeiro híbrido, é que o tempo de desenvolvimento é lento. Para chegar nisso, 1 ano e 4 meses é bem demorado, tá? É algo que eu tenho sentido bem claramente aí com o híbrido do Anthurium marcusianum X F. Midori. Esse híbrido do Anthurium marcusianum com X F. Midori também tem trazido uma lentidão. Será então que essa lentidão vem de genética herdada do F. Midori? Talvez sim. São duas ocorrências aí com o uso de F. Midori que traz uma lentidão. Bora agora entender um pouco do comportamento das plantas indoor aqui em relação a esta amplitude térmica que começou no outono e se intensifica agora no inverno. Bom, vamos falar aqui um pouco do rack da sala e do balcão de polinização. O controle aqui de umidade é mais escasso, é mais difícil. Eu tenho os umidificadores, só que devido a uma situação onde a gente tem um espaço aberto, sala, cozinha, portas abertas, a intermitência da umidade e a dispersão é muito alta, né? É muito mais alta do que aqui, na estufa vertical adaptada, infinitamente mais alta. Então, além da umidade estar muito baixa atualmente, em torno de 40% na região, a gente está convivendo agora, nós todos, plantas e seres humanos, paulistanos aqui, convivendo com a amplitude térmica. Dias aí como hoje de 28 graus e como ontem, por exemplo, à noite 19, 18, 17 graus. Algumas situações, então, nesse contexto que são inevitáveis. Se eu conseguisse manter a umidade um pouco mais constante aqui na sala, o impacto aqui ia ser um pouco menor. Mas, diante dessa situação aqui, ó, ressecamento de folhas, ó. E olha que eu tenho borrifado também para suplementar a umidificação, tá? Não tem chovido faz um tempo. Eu deixei essas folhinhas aqui justamente para mostrar para vocês. A tendência é eu cortar mais por um fator estético aí, tá certo? Inclusive, aconteceu uma coisa chata, mas esperada. Essa folha, até a entrada do outono, ele estava se desenvolvendo super bem, estava em expansão. Eu estou falando aqui, ó, do Anthurium Forget X luxurians. Entrou outono, entrou inverno, a folha em expansão ficou super lenta, né? Essa é outra característica. Tudo que está expandindo aqui agora está muito mais lento, né? Para sair do catáfilo, para aparecer, para dar as caras, para expandir. Então isso aqui, ó, por praticamente 5 meses ficou em expansão e bateu aí umas 2 semanas atrás, ainda em expansão, ele não progrediu, ó. Ele ressecou e abortou. Os dois fatores de clima que aconteceram aqui e que se modificaram nesses últimos 5 meses foi a questão da umidade, muito mais baixa, e a questão da amplitude térmica. Mas, por experiência, eu sei que se a umidade estivesse constantemente alta aqui e eu conseguisse deixar na sala uma umidade constantemente alta, mesmo com a influência da amplitude térmica, esses fenômenos aqui de ressecamento iam ser menores. Poderiam acontecer, mas iam ser menores, tá?
Como a umidade está muito baixa aqui em São Paulo, desde o começo do outono, choveu aí em 5 meses, 2 dias apenas, isso é meio que assustador, de certa forma. Eu tenho mantido o timer de abertura e fechamento dos aspersores igual do verão, igual da primavera, tá? Aqui, como a gente tem mantido essa umidade alta, e eu tenho brincado que essa área tem um clima mais ou menos de várzea, existe aí alguns pontos de alagamento que eu inclusive controlo com o DengueTech, é um produtinho bastante eficiente aí para matar as larvas do Aedes aegypti. Esse microclima de várzea, de umidade alta, constante, molhadeira geral, mesmo com amplitude térmica, e aqui fora sente-se mais a amplitude térmica, né? É temperatura bem ambiente aqui. Quando isso ocorre, a umidade aqui, ela ajuda a conservar as plantas. Então, amarelamento mesmo, eu vi realmente de um indivíduo aqui, o Anthurium regalia aqui, esse cara aqui perdeu só uma folha. Fora ele, todo mundo tá sem essas marcações nas bordas de ressecamento muito expressivo, assim, que é bastante comum da gente presenciar nessas inversões climáticas aí que ocorrem nessa época do ano, com base referencial do que tem acontecido aqui em São Paulo, tá? Capital. A estufa vertical adaptada segura muito mais, então, essa relação, já que o conservante, que é a umidade alta, ela ajuda a bloquear os efeitos da amplitude térmica? Sim, com certeza aqui, no geral, os indivíduos estão desenvolvendo e prosperando muito mais, mesmo porque a temperatura aqui dentro fica uns 2 graus mais alto do que o ambiente, tá? Mas mesmo assim, um caso ou outro, como esse aqui, ó, esse amarelamento uniforme, bem com tom de amarelo bem forte assim, né? É um amarelo bonito até. Esse aí é um caso típico de amarelamento devido exatamente a essa amplitude térmica que se estabeleceu a partir do outono. Aqui também, ó, a gente tem umas referências acontecendo. E é basicamente isso. Então a gente tem alguns poucos casos, né? Acontece na estufa vertical adaptada, só que segura muito mais graças a essa umidade constante e alta, tá? Vou mostrar aqui um bebezinho que ainda não apresentei para vocês, Anthurium Dark Phoenix. Ele demorou um pouco para se assentar aqui e agora finalmente ele tem se desenvolvido. A técnica para fazer ele acontecer assim foi justamente trocar de substrato e trocar de lugar. Então, embora alguns amarelamentos estejam ocorrendo aqui na estufa vertical devido a essa questão da amplitude térmica, a gente tem ao mesmo tempo também situações de desenvolvimento relativamente rápido de novas lâminas foliares, tá? As plântulas que estão germinando a partir de sementes e que estão na estrutura indoor, dentro de, por exemplo, essa estufa moderninha aqui, com o sistema de iluminação Grow Light acoplado, o desenvolvimento está basicamente contínuo. Vou mostrar aqui para vocês. Não percebi, não notei claramente um travamento no crescimento, tá? De plântulas em questão aqui, tá? No outdoor, mesma coisa. As que estão em caixa de umidade têm desenvolvido e crescido num ritmo que aparentemente é igual à primavera e verão. Falando agora de inflorescências, elas têm ocorrido, tá? Porém, com algumas questõezinhas, por exemplo, essa espata aqui não terminou de soltar totalmente e a inflorescência aqui dentro já começou a entrar nas anteses aqui. No momento está na antese feminina, tá? E a espata
ficou meio grudadinha. Eu teria que forçar aqui um pouco, caso eu queira fazer a polinização. Frutificação também tem ocorrido. Esse carinha aqui está muito lento, mais lento do que eu tinha expectativa. E agora, no outono e inverno, ficou mais lento ainda. Eu consegui colher apenas um fruto que soltou prematuramente, com semente, mas aí estagnou. Esse carinha aqui também está indo bem lentamente. O indivíduo adulto aqui bonito do Anthurium veite X dorayaki, ele só estagnou, não amarelou nenhuma das folhas e tal, ele está paradão. Essa inflorescência estava em desenvolvimento, meio que atingiu sua fase aqui de antese feminina, tá? Mas demorou também bastante. E o único carinha que realmente sofreu muito, e aqui no caso eu teria que fazer um pronto-socorro e colocar numa caixa de umidade e tal, é este indivíduo aqui, do Anthurium magnificum X. Segali, ó. Todas as folhas secaram demais. E só tô com toco, só com a apical aqui. Aparentemente as raízes estão relativamente saudáveis, tá? Mas esse carinha aqui, o ideal, se o seu indivíduo chegou nessa situação devido a essa inversão térmica toda, baixa umidade associada à inversão térmica, é você levar dessa forma mesmo aqui para uma caixa de umidade no ambiente com uma boa iluminação, tá? E aguardar para o próprio carinha aqui restabelecer. Existe uma incidência muito grande da apical travar e o indivíduo aqui buscar uma gema lateral para continuar seu desenvolvimento. No caso aqui até eu poderia arriscar alguns cortes, 1, 2 base, um intermediário, um apical, tá? Se fosse o caso. Mas caixa de umidade aqui, bem iluminado e no ambiente mais quentinho possível, é a solução aqui para um caso como esse. Estatisticamente falando, se a gente for ver, de todos os indivíduos que eu tenho, né? Indoor no caso, tá? O caso de hoje é indoor. Um único sofrer mais assim, até que tá relativamente ok, tá certo? E para a gente concluir o episódio, é importante a gente lembrar que boa parte aí das variedades e espécies de Anthuriums, no caso aqui, os Philodendrons, de uma maneira geral, sofrem muito menos com todas essas características de amplitude térmica e umidade relativa do ar oscilando. A grande parte então dos Anthuriums, das variedades aqui, elas habitam áreas cuja amplitude térmica é curta, é baixa. Ou seja, as máximas em relação às mínimas, a diferença entre a máxima e a mínima costuma ser baixa. Plantas de altitude, as máximas e as mínimas mais baixas, é um ambiente mais frio em geral. Subbosques a 200, 300 metros em relação ao nível do mar, que dá para dizer que não é de altitude, a amplitude é também baixa, só que com temperaturas mais altas, máximas e mínimas mais altas. E o mais importante, que é a umidade constante, umidade alta constante, nesse papel de conservação, né? Em hábitat original costuma ser constante e presente. Por isso que estes recursos adaptados como caixa de umidade, estufa vertical, terrário, aquário, eles são ótimos recursos aí para a gente resguardar, proteger as nossas plantas da amplitude térmica, o choque natural que ocorre nas plantas durante essas 24 horas de amplitude diariamente. Valeu? É isso aí, meus queridos!